Deixa eu te fazer uma pergunta. Você usaria a camisa do seu time rival? Eu acho que a resposta é não é mesmo? E eu acho que isso se aplica a qualquer tipo de rivalidade futebolística em todo o Brasil, qualquer parte do Brasil. Colorado jamais usariam um azul, né? E até no Rio Grande do Sul, o Papai Noel do Grêmio é azul, né? Não é vermelho. Eu sei, se você não gosta de futebol, você deve estar pensando, cara, que bobeira, é só um pedaço de pano, são só cores. Por que isso importa? Mas pra gente que gosta de futebol, importa e muito. Porque essas camisas, esses escudos são símbolos, são signos. E signos ou símbolos fazem parte da expressão da nossa identidade. O que eu espero ver com vocês na aula de hoje é como os símbolos, eles fazem parte, além da expressão da identidade, eles fazem parte da formação da identidade. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de História e na aula de hoje a gente vai ver o papel dos símbolos na formação da identidade brasileira, especialmente na época da República. Vem comigo. Um historiador chamado Zé Murilo de Carvalho, é José Murilo, mas para os íntimos é Zé Murilo, tá? Escreveu esse livro fantástico aqui, chamado A Formação das Almas, tá? E nesse livro, em alguns capítulos, ele discorre, então, sobre o papel dos símbolos na formação da República Brasileira. Veja, o Brasil ganha sua independência de Portugal em 1822, certo? A partir de 22, certo? 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna um país independente. Não tem mais vínculos com Portugal, agora é o Império do Brasil, que vai até 89, né? Quando Dom Pedro II sofre um golpe militar e Marechal Deodoro da Fonseca assume como seu primeiro presidente. Durante isso, a identidade de um brasileiro é forjada a partir de um império, a partir de um rei. E parece que parte dessa identidade monárquica, aliás, a identidade monárquica está muito presente na cultura do brasileiro até 1889. Não há nenhum movimento de comoção popular republicano. Não há um sentimento republicano no Brasil. O que você tem é ligação direta entre Brasil e imperador. Qual o maior símbolo do Brasil até 1879? As Barbas do Imperador, tá? Que é o título de um outro livro muito interessante, vou botar a imagem aqui para vocês verem, da Lilian Schwartz, As Barbas do Imperador, que discute como a imagem do Dom Pedro II é formativa para a formação, né? É formativa para a ideia de Brasil. Quem sabe um dia eu chego nas Barbas do Dom Pedro II, né? Ou seja, às vésperas do que a gente entende hoje, né, como o ponto de fundação da República, 15 de novembro de 1889, o Brasil nem sonhava em ser uma república. E até hoje a gente tem parte dessa mentalidade monárquica, certo? Não existe um presidente do carnaval, existe o rei do carnaval, a rainha de bateria, né? É o rei do Rio, o título de brincadeira lá do Campeonato Carioca de 95. Você tem o rei da América, o melhor jogador do Libertadores. Parece que a gente ainda tem o Pelé, o rei do futebol, né? A mentalidade monárquica ainda está presente no linguajar, certo? O que a República faz, e hoje parece que o modelo republicano se estabelece no Brasil, e ainda que você tenha um movimento monarquista que tem voz em redes sociais, é porque eles são organizados em rede social, certo? A média do brasileiro não é monarquista, mas o que é interessante é pensar em como uma república que não tinha nenhum tipo de expressão popular se legitima a tal ponto de que hoje, mais de um século depois, ela parece indubitável, né? Ela parece sem concorrência com outras formas de governo. O Brasil hoje é uma república que não vai voltar a ser de forma alguma, ao menos em dias normais, uma monarquia. De onde vem isso? Bem, o Zé Murilo de Carvalho vai entender que os símbolos, além de expressar uma identidade brasileira, eles são formativos de uma identidade republicana do Brasil. Os símbolos forjados no início do período republicano fazem parte da formação das almas da República Brasileira. A gente pode pensar, por exemplo, nas cores do Brasil, certo? Onde quer que você veja verde e amarelo, você associa com o Brasil, certo? Por quê? Bem, são as cores da bandeira do Brasil, não é mesmo? E aí quando a gente é criança, a gente aprende na escolinha que o verde representa a mata, o amarelo representa o ouro, o azul representa o céu. Só que isso é uma ressignificação
da República Brasileira, certo? Em sua origem, o verde é a cor da Casa Real de Bragança, a casa de Dom Pedro I. E o amarelo é a cor da Casa Real dos Habsburgo, a Casa Real Austríaca, que era a Casa Real da Imperatriz. Quando você junta o verde e o amarelo, você tem a bandeira do Brasil monárquico, certo? Quando a República vai começar, né, no Brasil, você precisa de trocar o símbolo, né? Porque o símbolo vai expressar a identidade monárquica. A primeira bandeira proposta para o Brasil foi essa aqui, né, que vai linkar as cores do Brasil, mas vai ser ressignificadas, não mais nada a ver com família real, mas agora mata e ouro, certo? E vai associar-se com a tradição republicana dos Estados Unidos. E ficou essa coisa horrível aqui, né? Vamos combinar, gente, isso é feio pra caramba. Logo depois eles percebem que essa bandeira não cai no gosto brasileiro. O Zé Murilo comenta isso de forma bem detalhada no seu livro. E propõe, então, a igreja, os positivistas do Brasil, parte integrante do movimento republicano, vão propor a bandeira do Brasil como a gente conhece hoje, né? Mais parecida com isso aqui. Vocês percebem? Vou botar lado a lado aqui para vocês verem como os símbolos, eles são ressignificados, mas eles não mudam muito. A ideia da república é não perder completamente a sua ligação com o passado. Eles querem ressignificar o passado. Por quê? Porque a mentalidade brasileira na época ainda era monárquica. Então você não pode dar um choque de realidade do nada. Você muda e ao longo dos anos, hoje, é muito natural a gente ver essa bandeira. E não mais associar o verde dos Bragança e o amarelo dos Habsburgo. E a bandeira do Brasil, onde quer que vejamos, quando você bate o olho, você pensa, é o símbolo máximo do meu país. Não importa se você é carioca, não importa se você é gaúcho, não importa se você é pernambucano. Desde criança, você vai na escola, você vai em eventos esportivos, e na parte mais alta do mastro, você vê o símbolo da identidade nacional, que além de expressar que você é brasileiro, faz parte da formação das almas de todo brasileiro, certo? Não só a bandeira, não só as cores, o hino nacional, certo? O hino republicano, né? Ouviram do Ipiranga as Marchas Plácidas e por aí vai, que toda criança canta na escola e que sempre que tem eventos esportivos cantamos a plenos pulmões, não era o mesmo hino da monarquia, certo? É um símbolo que também muda, tá? O que é interessante nesse hino é que ele está narrando de forma heróica, grandiosa, e a melodia, vamos combinar, é bonita pra caramba, né? Ele está narrando de forma graciosa e espetacular a independência do Brasil, certo? O 7 de setembro de 1822, as margens do Ipiranga, o Independência ou Morte, de Dom Pedro I. O que é interessante pensar é que o Brasil, enquanto nação hoje em dia, ele é formado por muitos e muitos migrantes. Eu, por parte de mãe, sou descendente de português e por parte de pai, descendente de italianos, certo? Que vieram para cá, muito possivelmente, lá no final do século XIX. Eles não estavam aqui em 1822, mas eu, descendente de portugueses de um lado e de italianos do outro, hoje, visto verde e amarelo, falo português e canto uma música que vai lembrar de 1822, quando meus antepassados nem sonhavam que eu seria um brasileiro. Ou você pode pensar na miscelânea completa, que é a formação da etnicidade brasileira, certo? Você tem descendentes de escravizados, você tem descendentes de libaneses, japoneses e tudo quanto é nação que você possa pensar. O Brasil é muito miscigenado, gente que nem sonhava em estar aqui em 1822, mas que em eventos esportivos, ou, e aí principalmente a ideia de formação das almas aqui, tá? Na escola, quando você é pequeno, todo mundo lado a lado, enfileiradinho, uma miscelânea de etnias e backgrounds familiares cantando ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. Todo mundo cantando uma história unificada. Esse é o poder de hino nacional. É o poder de formar uma memória comum a todos. Além disso, você pode pensar nos feriados, certo? Esse vídeo vai estar subindo no YouTube próximo do 15 de novembro. Por que é feriado dia 15 de novembro? Porque foi a data em que a República foi proclamada no Brasil, certo? Em 15 de novembro, Deodoro da Fonseca, junto com outros militares, lá no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, dizem que agora o Brasil será uma república. E todo ano, desde então, o 15 de novembro é um dia para não só representar,
mas para formar uma mentalidade. Qual mentalidade? O Brasil é uma república. Por que 7 de setembro é feriado? Independência. Para formar a mentalidade brasileira. Certo? Datas são formativas. Mas isso tudo, no início, não foi tão formativo assim. A batalha cultural, por assim dizer, entre os republicanos, que estavam no poder e queriam formar a mentalidade, e o povão brasileiro, certo? Majoritariamente monarquista, né? Não ideologicamente monarquista, mas porque tinham por muito tempo Dom Pedro II e a monarquia brasileira como a imagem do Brasil. Qual vai ser o principal símbolo que vai cativar a mente do brasileiro médio para fazer com que ele veja que a República não é só um movimento de golpe militar? Dia que também é comemorado no feriado, certo? A morte de Tiradentes. 21 de abril é feriado também, não é? E não é à toa que 21 de abril é feriado. É aquele mártir republicano que morreu dando a vida contra o Império Português e a favor de uma república no Brasil. Essa é uma imagem forjada, tá, gente? O Tiradentes, ele não era nenhum herói republicano. A Inconfidência Mineira estava pensando mais em acabar, fazer uma república de Minas Gerais, tá? Com os moldes iluministas, bem diferente dos moldes já do século XIX, né? De nacionalismo e afins. Você não tem nenhuma imagem de Tiradentes, tá? Antes da morte dele. E a imagem que a gente tem dele, como essa aqui, é muito mais parecido com Jesus Cristo, né? Isso também é um símbolo, é um signo. É um signo que quer conectar uma história do passado, uma memória do passado, essa memória de luta contra Portugal, que é formativa, nem representativa nesse caso, com a religiosidade brasileira, certo? Então você tem um mártir da República que morre nas mãos do Império Português, sendo inocente, como o próprio Jesus Cristo teria morrido nas mãos do Império Romano. Então você está conectando aí o Império Português, a memória portuguesa, com atrocidades. E o mártir da República, alguém do povo, alguém que representa os interesses do povo e da República Brasileira, que sempre existiu. Só que isso, mais uma vez, é um símbolo formativo. Os feriados são símbolos formativos. As cores são símbolos formativos. O hino é um símbolo formativo. E a própria imagem de Tiradentes, como a gente conhece hoje, é um símbolo formativo. Para a gente concluir, eu não estou criticando isso não, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma estratégia diabólica para fazer um plano de republicanos. Não, todo mundo faz isso, tá? Eu gosto de símbolos, eu sou bem simbólico, né? Religiões são simbólicas. Eu sou tricolor, tá? Eu não usaria a camisa do Flamengo, porque eu gosto de símbolos. E todo mundo é simbólico. Todas as pessoas são simbólicas. Se você não é simbólico com um time de futebol, você é simbólico com outra coisa. Com a sua religião, com seus gostos pessoais e afins. Todos são simbólicos. Símbolos são mais que expressão, são formativos, tá? Assim como um pai flamenguista vai querer que desde criança seu filho se acostume a usar vermelho e preto, e não vai querer de forma alguma que use uma cruz de Malta, por exemplo. Símbolos são formativos, isso é natural. O ponto em questão aqui é a gente entender que nada é natural na história. Nada na história é simplesmente dado e natural. Todo movimento histórico é um movimento de construção. Ninguém nasce brasileiro, por assim dizer. Claro, você nasce em território brasileiro, mas a ideia de brasilidade, ela é construída. Ela foi construída ao longo dos anos e hoje, mais de 100 anos depois, nós somos formados com o ideário republicano. Um ideário de brasilidade e um ideário de republicanismo que está plenamente exposto nos símbolos que expressam a ideia de uma brasilidade. Símbolos que expressam essa ideia e símbolos que formam essa ideia. No início, ou melhor, no final do século XIX, no início do século XX, o período em que a República lutava para se legitimar, ela usou esses símbolos, o hino, a bandeira, as cores, os feriados e as imagens de grandes heróis, especialmente Tiradentes, para se legitimar. Ao longo da história, vários regimes de governo, e até hoje, vários governantes usam símbolos para se legitimarem no poder. Alguns
fazem isso por fins puramente egoístas e até mesmo maldosos. Outros fazem por pleno sentimento de adesão nacional, movimento de inclusão de nacionalidade. Símbolos estão aí, símbolos são expressão de identidade, símbolos são, além disso, formação de identidade. Por isso, abre o olho para os símbolos que você está usando para expressar e formar a sua identidade. Abre os olhos para os símbolos que os governantes do seu país, do seu estado ou do mundo usam para formar a identidade. E lembra sempre, nada na história é natural, tudo é construído, assim como esses símbolos. Beleza? A gente fica por aqui, acho que essa aula ficou um pouquinho maior, mas tudo bem. Assiste os outros vídeos aí no canal, se inscreve, dá like, comenta aqui embaixo, tira dúvida, tá? Leia Formação das Almas e até a próxima. Valeu!